Hoje está começando o primeiro episódio do nosso podcast, Chave Virada. Quero convidar você que tem a vontade de virar a sua chave, que está procurando o momento certo, a oportunidade e também a pessoa que te inspira a virar essa chave. Então, vamos trazer para vocês várias pessoas com histórias, com vitórias e com chave virada. Hoje, no nosso primeiro episódio, quem está nos prestigiando é a nossa convidada Silvia Lins. Gente, quanta honra! Gente, eu recebi esse convite ontem, né, da Andrea, e me senti muito honrada, até por ser a primeira a participar desse projeto maravilhoso, que eu tenho certeza que essa questão da chave virada é uma coisa que todo mundo, não é que as pessoas esperam, mas muita gente batalha por isso, né? Sim, Então é gostoso a gente falar que isso é algo real, não é algo que, ai, tá lá só aquele fulano que consegue. Não, todos pois é. conseguem. E você, Silvia, por ser o mês das mães, você ser uma mulher, igual eu estava te falando, uma mulher forte, uma mulher guerreira e ao mesmo tempo elegante, que na tua história de 42 anos na área de moda, quanto tempo, quantas décadas, quantas coisas você já passou e nunca desistiu? Você sempre cresceu, sempre foi para frente. Então hoje a gente quer ouvir a tua história. Ah, realmente a gente passou por várias coisas, né? Eu falo que o empresário no Brasil, ele é um artista, porque o artista ele faz algo que está no sonho dele. Muitas vezes isso não é real e Acredita no invisível. ele acredita no invisível e faz tornar-se realidade. E o empresário no Brasil é isso. E eu tenho essa experiência, eu posso falar, como se diz assim, né, de carteirinha, que são 42 anos de um trabalho, de você realmente, assim, de desafio todos os dias, problemas, se te contar alguns episódios que aconteceram, assim, às vezes é até eh, cômico, mas ao mesmo tempo é engraçado, mas às vezes é de chorar, né? Mas essa é a dificuldade e é isso que faz com que a gente valorize, né? Igual às vezes eu falo assim, quem me conhece agora, né? Por exemplo, quem me conheceu agora, sei lá. Eu não Você, tenho tanto tempo. André, faz pouquinho até. Às vezes você entra na minha loja, você fala assim, nossa, que loja linda. Acho que essa mulher tem um marido milionário que deu essa loja para ela. Então é isso que é gostoso você saber que não é isso. Essa não é a minha realidade. A minha realidade começa, sabe assim, vendendo roupa de porta em porta. E o que quando eu falo vender roupa de porta em porta, eu assim, nesse mercado há 42 anos, eu falo 42 porque assim, a minha empresa tem 40 anos, mas eu fiquei 2 anos trabalhando De porta em na porta. informalidade, né? Trabalhando, eu ia na sua casa, você gostava do meu produto, você indicava para sua irmã, você indicava pra Famosa sua sacoleira. então é aquela coisa de, assim, de trabalhar de porta em porta mesmo e adquirir essa confiança para poder montar uma empresa. Então, assim, eu queria primeiro eu me estruturar, não é estruturar, mas aquela coisa eu ter sabe, agora eu não preciso mais ir na casa da Andréia. Eu estou organizando um espaço para que a Andréia venha para o meu espaço, entendeu? Então, eu fui apresentar o meu produto. E uma das coisas assim que a maior que eu falo que um dos maiores ganchos de sucesso hoje da Corp Arte, que foi desde o início, eu não ia na sua casa vender qualquer produto. Era escolhido a dedo, era uma coisa, muito especial. Quando eu chegava num espaço em São Paulo ou no Rio para comprar, "Você vende para Cuiabá?", "Ah, não, a gente já tem cliente em Cuiabá". "Ah, tá bom, tchau, tchau, obrigado". Para não ficar Eu não queria aquilo que todo mundo tinha. exclusividade, Eu você tinha buscava. algo especial, aquilo que era diferente, que era bonito, que era bacana aos meus olhos, né, porque a curadoria quem fazia era eu. Então, mas eu não queria aquilo que já tinha, sabe. Eu falei: "Não, eu quero diferente". E desde o início da minha empresa, ela sempre foi diferenciada até hoje. Ela tem um atendimento diferenciado, ela tem um espaço diferenciado,
ela tem a Silvia lá, que até hoje eu sou de sentar no chão e fazer a barra do cliente, porque isso é prazeroso para mim. E o maior sucesso meu que eu posso falar para você, e eu falo isso para qualquer pessoa, você que talvez esteja aí nos ouvindo e querendo iniciar um trabalho, por favor, seja apaixonado pelo que você faz. Não faça só pelo dinheiro, né? Não tem como você gostar de você ir à frente, você ter sucesso com alguma coisa, se você não for apaixonado. Eu Entendeu? acredito. Então, essa é a diferença realmente, o grande diferencial da Corp Art, é a minha paixão É a pelo Silvia, o coração da Silvia tá lá na à Corp frente Art, né? disso, é verdade. Silvia, você falando aí, 2 anos na informalidade, 40 anos de empresa e você tem 2 filhos. Conta pra mim um pouquinho como foi, porque no início, No a início, idade deles, eu acho que é o início que que você acontece? começou, né? Eu me casei em São Paulo e vim embora para Cuiabá. Por que que eu vim embora para Cuiabá? Minha mãe morava aqui, minha mãe tinha fazenda aqui perto. Eu sou filha única, não conheci meu pai, eu realmente não fui criada com meu pai, só com a minha mãe. E eu fui para São eu morei aqui 2 anos, e aí eu fui para São Paulo para estudar, e acabei me casando, e aí voltei para Cuiabá. Ok, eu não tinha nada, meu marido também não, o que que nós vamos fazer? Não, como eu já conhecia Cuiabá, e já tinha alguns amigos aqui, alguns conhecidos, eu comecei, falei: "Não, eu vou trazer roupa e nós vamos trabalhar, eu e você juntos", foi eu e meu marido junto. Tudo a gente construiu realmente juntos. E quando, nasceu meu primeiro filho, a gente era de levar ele junto, e engravidei logo em seguida da Quando ele nasceu, você ainda estava na de informalidade. eu ainda estava na informalidade. 2 anos depois que eu realmente abri a minha empresa. 2 anos depois de casada, 2 anos e meio mais ou menos, eu já estava grávida da Priscila, e foi quando a Priscila nasceu. E a Priscila, quando eu tinha ela e o Vinícius, que o Vinícius tinha idade era meio, a idade era próxima, não dava para o meu marido me acompanhar nas viagens, e não dava para mim levar 2 crianças e o marido e a família fazer compra, não tinha condição para isso. Então, eu não queria tirar ela do peito. Então, durante 6 meses, eu viajei com a Priscila, minha viagem era de cada 15, 20 dias. Mas você tinha alguém que ia junto? Não, não tinha ninguém. Só você e o bebê? Ninguém. Eu, bebê, a sacola de bebê, a sacola de compras, gente, era muito engraçado. E naquela época eu comprava muito no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, as pronta entregas, as lojas de atacado, a maioria eram em prédios. Aí eu subia, imagina, eu carregava carrinho, porque, né, tinha que colocar ela no carrinho, a sacola dela, eu subia até o último andar, e aí vinha descendo de andar em andar, Meu Deus. fazendo compra, escolhendo os produtos e com o bebê junto. Bebezinho. E amamentando. Quando ele tá com Quando fome, dava horário né? de amamentar, tinha que amamentar, quando dava horário de trocar, trocava, e esse era meu dia. Eu fazia esse trabalho durante 2 dias, pelo menos, no Rio de Janeiro. Mas o mais engraçado de tudo isso, assim, quando eu chegava lá embaixo, eu com um monte de sacola, pensa, alguma coisa eu mandava entregar no hotel, quando eram grandes os pacotes, mas quando era pouca coisa, eu ia carregando na mão. Aí eu tinha a sacola de compra, sacola de bebê, carrinho de bebê, bebê para carregar. Eu chamava o táxi, o motorista do táxi descia, ele me ajudava a fechar carrinho, sabe aquele carrinho tipo guarda-chuva, aquela coisa assim, que era o mais barato que tinha na época, e era E ele é esse bem que eu prático usava. também, né? Era muito prático, é. E aí eu fechava, ia pro hotel, e ele me ajudava, o motorista, qualquer motorista de táxi eu pegava, ele me ajudava, porque ele tinha que ser Até, de certa forma, com dó, né? me Porque ajudando a carregar. Agora, e aí eu chegava no hotel, gente, e para dar banho no bebê, era assim, o eh, bebê cansado eu também, tirava a né? roupa dela, tirava a minha roupa, entrava no chuveiro, não tinha bacia. Eu Tinha que dava tomar banho banho no junto. colo, é. Aí eu voltava na cama, enxugava o bebê, deixava ela no meio da cama e voltava molhada para tomar banho. Então, é uma coisa que eu relembro, eu me emociono, porque eh, foi tão lindo esse tempo, sabe? Era difícil. E a gente está falando aqui de uma chave de virada, gente. A gente está falando de mulher. Eu acho que muitas, mas muitas das mulheres que eu conheço
tiveram vidas dessa forma, viveram, as pessoas, sabe, da minha idade, viveram dessa forma. Era tudo muito difícil, não tinha as facilidades que eram hoje, que, por exemplo, muitas clientes minhas têm 2, 3 babá para cuidar de bebê, sabe, aquela coisa. Eu não tinha nada e eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer o Mas negócio você tinha o coração no acontecer. seu negócio, Eu né? tinha o coração no meu negócio, mas ao mesmo tempo eu não podia tirar aquele lado de mãe, de mulher, de esposa, que eu carregava isso tudo junto comigo, né. E isso que é o bacana. Então a gente começou trabalhando dessa forma. Aí eu fiz uma loja depois no fundo da minha casa, minha Eu ia experiência perguntar, já sua em primeira outro loja, lugar. ela era grande? Não, Não, pequena. era um quartinho no fundo da minha casa. Quem frequentava? Era primeira-dama de Várzea Grande, esposas de deputados, Já era bem frequentado. primeira-dama do estado. Eu não gostaria de citar nomes aqui, mas naquela época, a primeira-dama do estado, ela ia na minha casa, minha loja era no fundo da minha casa, e ela frequentava, porque o produto era diferente. Diferencial era o Se produto. você ia e você gostava, você indicava. Eu nunca fiz propaganda. Você sabe que eu nunca fiz uma propaganda em rádio, em televisão, Uhum. em coisa. Não, porque eh, a minha loja nunca teve loja com placa na frente. Eu fui colocar a placa na frente agora, tem menos de 10 anos que a loja tem, porque quando eu montei até a Maison, parecia, você passava na frente e você pensava que era tudo menos loja, porque era uma coisa mais exclusiva. Quem ia na minha loja? Quem você indicava. Você foi, você gostou, ela ia indicada por você. Quem você indicou indicava outra pessoa. Então foi dessa forma que eu cresci. E quando você cresce com indicações, você cria credibilidade. Eu falo que é É a melhor diferente coisa. de uma propaganda, né? Uhum. A propaganda, você, ai, que bacana e tal, não sei o que tá, eu vou lá. Eu acho que é importante também, eu acho que tem todos os tipos de ramo. Eu escolher quem eu quero atender. É porque Quem vai você na loja. você entendeu que o teu negócio não era roupa. Não. Teu negócio era o cliente ser feliz, o O cliente ser bem cliente atendido. ser feliz. E Hum. uma das coisas que a gente conseguiu, conservar desde aquela época, porque a primeira loja foi no fundo da minha casa, depois eu comprei um terreno do lado da minha casa, montei uma loja, fiquei lá 10 anos, depois que eu comprei o terreno da Maison, e aí a gente construiu a Maison e veio aqui para o bairro Duque de Caxias. Então, desde o início, foi essa coisa selecionada, essa coisa, especial, as dificuldades que a gente teve. Gente, eu passei, isso eu acho que é importante, até você saber, você que está ouvindo isso, você fala assim: "Ah, tá, mas nossa, ela não passou por dificuldades financeiras ou teve sorte na vida". Eu acho engraçado, gente, a pessoa que você vê um cara lá, você vê uma bailarina lá maravilhosa, dançando maravilhosa, você fala: "Nossa, como ela dança bem", mas vai olhar o pé da pessoa, Uhum. né. Então, assim, as dificuldades que a gente teve, eu passei por todos os planos. Eu falo que empresário nesse Brasil, quando eu falo que é artista mesmo. Artista. Eu passei por todos os planos possíveis. Então, assim, plano cruzado, cruzeiro novo, cruzeiro não sei das quantas, nem lembro mais, real, sei lá, tudo quanto é tipo de dinheiro. Chegou uma época que a gente teve um governo que tirou todo o dinheiro da gente do banco. Aí eu anoiteci com o dinheiro no banco, o dinheiro que eu tinha para pagar as contas. Chegou no dia seguinte, para pagar duplicado, não tinha dinheiro, porque o dinheiro estava apreendido. Então, aos poucos a gente conseguiu resolver isso, mas você imagina a cabeça da pessoa, do É empresário, que o vendedor precisa, né, desse que as coisas emocional, porque aconteçam, né. Então, assim, é tudo muito imprevisível, né, o nosso país. Mas eu nunca deixei, Andréia, essa é um diferencial que eu falo que é meu, eu nunca deixei me abater por crises. Nosso país já passou por crises homéricas durante esses 40 anos. Eu, dentro do meu ramo, dentro do meu trabalho, já passei, mas eu nunca deixei que essa crise me abalasse. Então eu acho que crises a gente vai ter a vida inteira, sabe?
E eu não deixo ninguém falar de crise para mim também não. Você tá em crise, você fica com ela, porque eu não Eu não tô. tô. Eu não tô, entendeu? Não quero estar. Sim. E não entro nessa vibe, entendeu? Não Você mantém o seu pensamento, a sua Não, frequência de energia, de porque trabalho. eu acho que você precisa manter o foco do que você quer. Olha lá, onde você quer chegar? O que você quer fazer da vida? Porque está em crise. Porque o dólar subiu, porque o dólar desceu, porque o Trump entrou lá nos Estados Unidos. Eu não tenho nada a ver com isso, sabe? Eu vou cuidar da minha vida. Cuida do seu trabalho, cuida, sabe assim, eu nunca fiquei preocupado com o meu concorrente. Não, eu acho que o meu concorrente está trabalhando, está fazendo o Muitas papel vezes ele é dele. até seu parceiro, porque ele Sabe? entrega um produto que às vezes você não está entregando, você entrega Muitas melhor, um cliente vai Muitas falar, vezes não é. É você não estar preocupado com a forma com que ele está fazendo. Verifica se a sua forma está certa. Verifica como você está atendendo o seu cliente, como você está escolhendo os seus produtos, sabe? Foca no seu trabalho e ele vai em seguir você, né? adiante e ele vai ser melhor. Quando a gente começa a se preocupar com as crises, preocupar com o concorrente, preocupar com o que o outro está fazendo, você está deixando de fazer o seu. Eu nunca tive isso. Eu nunca tive Mas você isso. sempre foi vendedora, Silvia? Desde Eu sou criança? vendedora nata. Eu sou uma Quando você parar para pensar assim, fala assim, vendedora. a minha primeira venda eu tinha tantos anos. 12. Você vendeu o quê? Eu fazia crochê, tá? Toda a vida eu gostei de trabalhos manuais, até hoje, depois eu vou contar para você sobre o de hoje. Eu fazia crochê e vendia na escola. Quando eu mudei para cá, porque eu sou de Araçatuba, eu mudei para Cuiabá? Cuiabá, eu tinha de 14 para 15 anos. Eu morava na Várzea Grande e estudava em Cuiabá. E eu queria ter. A minha mãe, ela tinha fazenda, mas a gente não tinha dinheiro, né? Ela tinha bens, mas dinheiro não tinha. Então, muitas vezes eu queria um vestido novo, eu era um adolescente, eu queria comprar minhas coisas. E aí eu fazia umas camisetas bordadas, trabalhadas durante o dia, assim, à tarde e à noite. E no dia seguinte, que eu estudava de manhã, eu levava para a escola. Eu vendia todas, eu fazia 1, 2 por dia, eu levava e vendia tudo. Então eu sempre tive o meu dinheiro desde menina. E você já vendia moda. E eu vendia moda. Quando eu fui para São Paulo, eu tinha 17 anos, eu fui para estudar, 18 anos. Eu fui para estudar. Antes eu trabalhei aqui na TV Centro-América, eu era jornalista, tá? Olha só, outras descobertas hoje. Eu Gente, trabalhei com 17 anos aqui. Naquela época tinha o Jornal da Sete e eu fazia parte desse Jornal da Sete. Só que eu queria fazer o curso de jornalismo, eu queria me aprimorar, eu queria tirar o meu diploma de jornalista. Na época, assim, gente, só para você ter uma noção, o quanto eu olhava para frente. Naquela época, a grande jornalista da época era a Sandra Passarinho. Eu falava, eu ainda vou ser uma jornalista como essa menina, eu quero ir morar fora, eu quero fazer isso, quero fazer. Então eu tinha 1000 planos, 1000 sonhos. Fui para São Paulo para estudar, fazer o curso de jornalismo. Cheguei lá, casei, voltei, só que quando eu fui para São Paulo, que eu trabalhava aqui na TV Centro-América, eu fui encaminhada para a Rede Globo de São Paulo para trabalhar no setor de jornalismo. Só que eu não podia trabalhar na externa porque eu não era formada e eu precisava do diploma para poder fazer os trabalhos externos, no caso da Rede Globo. E aí eu comecei a estudar, foi quando eu casei, eu engravidei, casei e voltei para Cuiabá, com 19 anos de então idade. não concluiu. Eu não concluí a minha faculdade na época. Voltei, quando eu comecei a trabalhar com roupa. Então, eu sempre. E esse período que eu fiquei em São Paulo, que eu estudava e eu precisava trabalhar, eu fui trabalhar numa imobiliária, numa incorporadora na época, que Já foi vendia corretora também. vendia, não era lote, gente, títulos de clube, de um clube que ficava a 80 quilômetros de São Paulo. Eu fui a vendedora que mais vendia título, porque naquela época eu vendia título de clube, né? Era muito chique, né? O clube era chique, era maravilhoso. Eu fui a pessoa durante 3 meses que mais vendi título de clube, de um clube que não era em São Paulo. Eu morava em São Paulo, o Então, título pronto, ficava descobri que lá. você já foi corretora. Então, assim, eu vendo.
Eu amo vender. E É venda uma te idealiza, né? coisa, Porque só de me você falar, teus olhos realiza. brilham, você fala, Não pá, é, não é aquela coisa do. Não é o dinheiro em si. É você realmente, sabe, realizar. Não, eu estou fazendo algo que eu gosto. Então, por isso que quando eu entrei na moda, que o meu sonho era ser jornalista, quando eu casei, eu abortei esse sonho. Foi quando eu comecei a vender roupa, eu falei, não, eu preciso ser a melhor no que eu faço. E em tudo que eu sempre fiz, me propus a fazer, eu sempre quis fazer o melhor de mim. Então foi por isso. E eu me apaixonei pela moda. Eu nunca tinha sonho de ser empresária de moda. Não, meu sonho era outro. Meu sonho era viajar o mundo. Meu sonho era ser jornalista, era, sabe, ser correspondente no Japão, na Europa, sei lá onde fosse. Mas esse era meu sonho. E eu abortei ele e e Deus colocou na minha frente algo que eu poderia me realizar como pessoa e, ao mesmo tempo, estar presente na minha casa, na minha vida, na minha família. A minha mãe, a única pessoa que ela tinha era eu sou filha única, né? Não tinha meu pai, então eu voltei para Cuiabá para poder ficar perto da minha mãe e Deus me deu esse presente que foi esse trabalho maravilhoso, essa capacidade e essa oportunidade que eu falo que Deus me deu de presente, a oportunidade de desenvolver essa aptidão e essa paixão pela moda. E aí a gente veio trabalhando, sabe, juntos, eu, minha família, e a gente começou do nada. E isso que é gostoso, sabe? Você olhar hoje e falar assim: "Não, gente, cada coisa que tem aqui dentro dessa loja, eu não tenho fazenda, eu não tenho chácara, eu tenho a única coisa que eu tenho é a loja". Eu brinco, né, e falo que meus boi tá tudo pendurado em cabide, tô com um monte de boi pendurado em cabide. E é isso, porque eu sempre quis, assim, melhorar. A loja era de uma forma, eu olhava, ficava 1 ano, 2 anos, falei: "Não, gente, eu preciso melhorar isso, fazer aquilo". E sempre foi assim. Não era porque você achava que, sabe, que eu queria, vender mais, ganhar mais dinheiro, não. Essa coisa do empreendedorismo de fazer melhor, isso não tá bom desse jeito. Eu nunca me acomodei. e Falar: continua as "Não, boas, né? não, não tá bom desse jeito, ela pode ser melhor. Tudo na minha vida pode ser melhor". Mas você puxou isso de quem? Se você não tinha seu pai, tua mãe já era vendedora? A Tinha... minha mãe tinha esse perfil, É, minha mãe era. e os teus filhos? Os meus filhos. O Eles meu filho, ele estão com... ele me dá um suporte, me ajuda na minha loja masculina. Agora a minha filha hoje é o meu braço direito dentro da empresa. Eu vejo vocês duas sempre E juntas. Agora, semana sempre. passada, né, vocês estavam Isso, a semana viajando. passada a gente estava fazendo já Eu a achei conexão. lindo. Você e mais duas empresárias, e Aham. cada uma estava com seus filhos, todos adultos. Tudo adulto, Então, foi. por quê? São legados. Eu fiquei vendo aquele story seu, porque eu vejo todos. Aham. Aí eu tava pensando, Carol, que bonito. Estava Cada uma eu, tava massagista de Goiânia, estava a Patrícia Mota, que é uma empresária que a gente representa a marca dela aqui. Aí estava ela, o filho, a Ivana com a filha, eu com a Priscila. E depois, olha aqui, as gerações estão Mas isso trabalhando daí é junto com a legado. A gente. Priscila tá vivendo com você, o teu filho, de outra forma, Sim. tá junto, mas tá mais longe. Mas eu vejo que a Priscila viaja mais, tá mais Sim, ali. é porque a Priscila, ela trabalha junto comigo, então nas compras ela me ajuda e ela que trabalha todo o administrativo da empresa, é ela que toma conta. Eu sou mais comercial, ela é mais E ela administrativa. também tem filhos, né? Ela também tem 2 meninas que tá aí, né, Pra você ver que se vocês vão, vai dar continuidade. Você sabe, essa questão de filho, de empresa familiar, eu acho isso muito, ao mesmo tempo que é lindo, é meio você pisar meio em ovos, né, porque você precisa entender também a aptidão do seu filho. Sim. Só que eu vejo muito mais que eu acho que o filho tem que ver o que o pai dele fez, o que a mãe dele está construindo, e ver que ele precisa, às vezes, dar continuidade disso. "Ah, mas eu gosto de música". "É, meu filho, mas você vai viver disso daí?".
entendeu? Ah, mas eu não vou para a fazenda do meu pai porque eu não gosto de boi. Meu filho, a vida inteira você foi criado nisso, você vive Viveu disso, você entendeu? O seu pai não vai estar a vida inteira, e aí quem vai cuidar disso? Quem vai dar seguimento? Então, assim, é minucioso para a gente falar sobre isso, mas ao mesmo tempo eu vejo que os jovens, né, se puder dar um conselho, eu acho que o jovem devia ver qual é o legado que o pai dele está deixando e se vale a pena ele seguir um outro rumo e não dar continuidade nesse trabalho que muitas vezes é maravilhoso, é a sustentação, é o alicerce da família e muitas vezes os filhos Não, não olham para mas dessa sabe, forma. eu vejo assim, os filhos eles olham a gente o tempo inteiro, né, o tempo inteiro tá analisando, tá observando, e quando eles veem que a gente faz com a alma, com o coração, eles falam: "Cara, minha mãe gosta tanto, ela se realiza tanto", e daí eles começam a se inspirar. Agora nas férias, a minha filha do meio, ela estava comigo, ela tem 18 anos. Daí como eu não estava com ninguém me filmando, eu: "Vai, me filma, tira foto enquanto eu tô atendendo". Aí ela estava filmando, tal, daí a hora que entrou no carro ela falou um negócio que para ela pode ser que já até esqueceu, mas eu não esqueço. Quando eu falo, fica até emocionada, ela fala assim: "Nossa mãe, tomara que eu goste da minha profissão igual você gosta da sua, você é feliz, você ama o que você faz". E realmente eu amo ser corretora, eu amo vender também, eu amo atender pessoas. E isso daí, eu ficou na minha cabeça, porque eu consegui involuntariamente transmitir que eu sou feliz, que eu sou realizada, não faço por dinheiro. O dinheiro é uma É consequência. consequência, é Então, consequência, isso daí a gente precisa. Eu sim, falo assim, não é que você trabalha para fazer não é isso, você precisa sim do sim, dinheiro para claro. te sustentar, para te dar a liberdade que você precisa. Mas não é isso que é a essência. Você sabe que quando eu vou, entrevistar alguém para contratar, eu falo assim: "Você precisa gostar do que você faz". Uma vez foi uma menina trabalhar comigo fazendo curso de enfermagem para trabalhar de vendedora de moto. Eu falei: "Não, espera aí, o que que você quer da sua vida, entendeu? Aqui dentro você vai aprender o quê? Você vai crescer o quê? Se for só pelo dinheiro, você não vai dar conta de fazer, de estar ao meu lado, de trabalhar comigo". E imagina uma pessoa levanta cedo, sai de casa para ir trabalhar, vai trabalhar num lugar onde ela não gosta, que não tem nada a ver com o perfil dela, que não tem Não vai nada a fazer a ver. entrega que A você pessoa vai entregar o quê? Entendeu? Então, por isso que eu falo, as escolhas que a gente faz para a nossa vida profissional, ela tem que ser apaixonante, senão não vá, muda seu rumo, muda sua concordo rota. plenamente. Porque não vai para frente, você não vai estar feliz, né, começa por aí. E eu acho que uma pessoa infeliz, ela não entrega nada, nada. Ah, é uma pessoa que sai, por exemplo, da sua casa para atender um paciente, uma médica, para atender um paciente e ela não gosta da medicina. Caramba, ela não vai entregar, Não. ela não vai E a gente vê muito isso em todas as profissões, todas, independente se é vendedor, se é médico, se é advogado, tem tantos que não são bem-sucedidos, porque não tem alma. Tem não só as tem pessoas como alma. cifra, É, e pessoas não gostam de ser cifras. não Então daí tem. quando a gente consegue entender isso, o jogo muda, Totalmente. porque aí você começa a se destacar. As pessoas são atraídas por você, porque nós nos atraímos por pessoas. E aí a partir do momento que você é vista como pessoa, pô, a última vez que eu fui lá na loja, a última vez que não, a última vez do ano, né, eu ia viajar e ia começar a promoção no outro dia, não sei se você lembra. Sim. Você falou assim: "Vem aqui que eu mesma vou te atender". Falei: "Cara, a Silvia vai me atender, nossa, que vergonha", porque ela Gente, ó, deixa eu deixar claro aqui, a Silvia atende todo mundo, eu amo atender, e às vezes as pessoas acham que não, né, então às vezes entra lá, nossa, uma loja bonita e tal, não sei o quê, tudo aquilo que eu tenho dentro da loja foi feito com o maior carinho do mundo para te servir, não foi para outra coisa, e o não foi para atendimento enfeitar nada. não, e o atendimento que você e as meninas me deram, eu saí encantada. Mas o que mais me encantou foi depois, quando eu estava acho que eu estava indo embora aquele dia ou foi no outro que você falou não, foi aquele dia mesmo, sobre buscar as peças que iam fazer barra, tal, daí eu falei que ia viajar, tal, daí ia passar a virada de ano fora, aí você falou assim: "Ah, é verdade, já que a gente não vai se ver mais esse ano, eu quero te desejar só uma coisa, Deus", cara, eu nunca esqueci aquilo.
Porque quando você tem Deus, o resto tudo transborda. Então, fica tranquila, queira só Deus na sua vida e é o que eu te desejo para 2025. Eu levei aqui no coração. Eu fiquei emocionada, que eu fiquei ouvindo, eu falei, cara, a Silvia, que não temos tanto tempo, que nos conhecemos, me mandou uma mensagem tão bonita, assim, porque realmente, você vê que você não estava ali só para vender uma roupa. Né? Porque eu já tinha comprado. Você não precisava ter todo aquele carinho comigo depois. Então, assim, essas coisas fidelizam. Eu vou te contar um segredo, posso contar um segredo? Tá dando cara eles. É, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu, durante esses anos todos que eu trabalho com moda, eu vou falar uma coisa para você, não é só a Silvia, é a presença de Deus que é muito forte na minha vida, é muito forte. Eu acredito. E em tudo que eu faço, sabe, eu sinto a presença dele de uma forma extraordinária. E aí, desde o começo, sabe, quando eu falo assim, eu sempre fui arrumando, sempre fui querendo ficar mais, a loja mais bonita, o espaço mais bonito, a forma de atender melhor. Eu viajo o mundo inteiro, eu faço cursos de tudo quanto é jeito para poder ser o melhor para o meu cliente. Como te servir melhor. Não é como ganhar dinheiro melhor, é como te servir melhor. E aí, eu olho às vezes para a loja, né? Eu vejo aquele espaço, ele não deixa de ser um espaço realmente extraordinário, muito belo, mas tudo isso que eu olho em volta de mim não, não é meu. Aquilo é um presente que o Senhor me deu. Agora, Deus dá alguma coisa para as pessoas, vender roupa. Deus me deu uma loja linda daquela para vender roupa. Deus me, sabe, dá as coisas. Não, é para que eu possa passar Deus para as pessoas. Eu estou assim emocionada de você me falar isso. Você nunca tinha me dito isso, de que essa palavra minha foi assim tão tocante para você. E eu fico muito feliz porque esse é o meu papel. Muito antes de vender roupa, o meu papel é levar Deus às pessoas, é te atender com carinho, porque todas as vezes que eu estou te tratando com carinho, que eu estou te tratando com atenção, eu estou te dando amor. Então, esse é o meu propósito de trabalho, essa é a minha forma de trabalhar, você está entendendo? Às vezes eu não consigo, às vezes a loja tem 4 ou 5 clientes, eu vou, cumprimento todo mundo, às vezes eu não dou aquela atenção tão especial que eu gostaria de dar uma a uma, mas a minha equipe é treinada para Eu ia isso. falar, e a tua equipe atende A igual você. minha equipe é treinada para isso, por quê? Você vai na minha loja, às vezes, para procurar um determinado produto. Você vai encontrar ou não o produto, mas o carinho você tem que encontrar. A atenção você tem que encontrar. Então, hoje eu tenho clientes que chegam lá na loja e falam assim: eu não quero comprar nada, tá? Eu vim aqui para tomar um café com você. E você falou isso Senta pra mim ali, também. Você falou assim, André, quando você toma estiver café, passando, vem me come um tomar pouco, café. vamos bater papo, vamos falar de nós, vamos dar risada. Muitas vezes, às vezes as pessoas estão tristes, sei lá, com algum problema de vida, algum problema, ela chega lá. Não é que eu sou sou psicóloga, não é isso, mas eu tô ali às vezes para te ouvir, às vezes a pessoa precisa disso. Então, é essa coisa gostosa de você poder ser aquilo que a pessoa precisa naquele momento. Então, as falou isso pessoas saem felizes da minha loja, comprando ou não. Você não precisa comprar. Ontem eu não comprei. Isso aí tão bem de lá. Você não precisa comprar, você não precisa ir lá para comprar. Eu acho que eu só quero entregar o que eu tenho que entregar para você. Se for a roupa, ok, mas se não for, se o meu carinho é isso que eu quero te entregar. E isso, gente, não é uma coisa de agora. Eu comecei desde lá do fundo da minha casa. Essa é a Silvia de sempre. Essa é a Silvia. Às vezes as pessoas olham para mim, quem não me conhece, às vezes acha que eu sou uma pessoa, sei lá. Intocável, inalcançável. Porque, assim, escutar isso. como eu te conheci lá, todo mundo normal, a gente tava no navio, pra mim era Silvia. Aí, quando Mas eu vira sou os cotos, normal. aí fala, nossa, a Silvia. Eu falei, o que que tem? A Silvia, ela é normal. Nossa, ela é muito. Eu falei, não, tá bem enganada, é bem tranquilo. Então, assim,
a tua elegância, o teu jeito de ser, muitas vezes a pessoa acha que a Silvia de antes e a de hoje não é a mesma, mas Aham. é a mesma A pessoa. minha elegância, que às vezes as pessoas falam: "Eu nem sou tão elegante assim", mas é porque eu gosto do produto que eu vendo, E entendeu? você Então também é o eu produto, né. uso, né, o produto e são produtos realmente bacana, legal, que acaba deixando bonito qualquer pessoa, né, não é que é extraordinário, não tem nada Seus disso. produtos são diferenciados mesmo. São, a São um gente corte procura diferente, qualidade fazer. diferente, são produtos diferenciados. E é aquilo que eu falo, a gente tem que ter a virada na vida de qualquer pessoa, tá? Essa pessoa que está nos ouvindo agora, vou voltar a repetir, ou você é apaixonado pelo que você faz, ou não faça o que você quer fazer, por fazer ou simplesmente por dinheiro. Você não vai para frente, não Tem que ter vai coração. para Então pra você, a virada de chave é ter o coração no que você tá fazendo. total, 100%. Você sabe que há uns 10 anos atrás, quando eu comecei a pegar realmente no pé do 10 não, mais tempo, uns 15 anos atrás, meu esposo faleceu em 2007, né, em 2008 eu dei quando estava trabalhando e tal, e me via muitas vezes sozinha, e aí eu fui chamando meus filhos à responsabilidade, às vezes, da loja, e aí um dia minha filha virou para mim e falou assim, às vezes até eu chamando atenção nela de nem lembro direito o que que era, ela virou para mim e falou assim: "A Corp Art é sua paixão, às vezes não é a nossa". Eu falei: "Tudo bem, você tem direito de escolhas". Hoje ela entende que realmente, hoje a Corp Art também é a paixão dela, mas a vida inteira eu deixei muito claro para minha família que a Corp Art era a minha paixão. Desde que quando eu comecei a vender roupa de porta em porta, desde que eu fui atender o meu primeiro cliente, eu eh, eu atendia com aquele entusiasmo, com aquele amor, com aquela coisa, sabe, de você mostrar um produto? Existem formas e formas de você mostrar um produto. Quando você mostra com entusiasmo é diferente. Qualquer coisa que você vai vender carne, você mostra com entusiasmo a carne que você está vendendo, gente. É O o terreno que você está vendendo, fale com entusiasmo, porque esse entusiasmo é a credibilidade de que você acredita naquilo que você está oferecendo. Então, quando você acredita, você está fazendo um doce. Ah, eu vou ser vendedora de doce, eu vou fazer uns bombons maravilhosos, vou começar vendendo de porta em porta. Vai que você vai ter sucesso na sua vida. Se você apresentar aquilo como a coisa mais gostosa do mundo, sabe, prova esse doce, não, nossa, você vai amar, experimenta para você ver se não é gostoso. Olha, sabe, aquela forma carinhosa de você apresentar, de você falar, cara, não tem ninguém que não vai ter é sucesso. carinho, né, carinho no fazer, carinho no apresentar, carinho no atender, isso daí tá toda a O diferença. sucesso tá aí, É, não e isso tem daí é uma coisa que segredo. também vem de você, pelo que eu tô vendo. Até eu estava pensando enquanto você falava aí, seus olhos brilhando, corpo e arte. Foi você que criou esse nome? Foi. E você pensou nisso, né, pra você, a arte que Eu você estava acho trazendo que, essa coisa do corpo e arte, isso foi há 40 anos atrás, quando a gente parou, que nome que a gente vai fazer e tal, não sei o quê. Eu sempre pensei uma das coisas que eu sou apaixonada é por arte, né, então, hoje dentro da minha loja, a hora que você entra, ela tem um espaço, né, na entrada da loja que a gente dedica à exposição de obra de arte, então cada época é um artista que está ali, enfim. Eu acho que quando você coloca uma roupa, você se apresenta de uma você está se apresentando para o mundo, você precisa saber como você quer se apresentar. E tem coisa mais maravilhosa do que a arte, em todos os sentidos, em todas as então eu quis linkar uma coisa mais ou menos, sabe, o corpo e arte, porque uma coisa está extremamente ligada à outra, né, então eu acho que quando você se levanta de manhã, você faz uma maquiagem bonita, você põe uma roupa linda, não é que você tem que estar com uma roupa cara, não estou dizendo isso, nunca, mas aquela, sabe, uma camiseta branca bonita, você põe um colarzinho, uma calça jeans, um salto, você tá linda, né, não é o você valor tudo bem, a beleza interna. aquilo resplandece tudo que você tem, né, dentro. E é a mesma coisa, eu falo que quando você não
não tem essa alegria interna, você não consegue, não tem roupa que vai te deixar Minha mais elegante, não cara. tem nada que vai te deixar É maravilhosa. verdade. Mas a Silvia, nesses 42 anos, tem algum tempo, assim, faz 10 anos, faz 20 anos que a Silvia criou a autoridade dela mesmo na área de roupas, o Corpo e Arte fez a diferença? Essa autoridade que você fala, eu acho que as pessoas que falam de mim, eu não me sinto autoridade em nada, não, de verdade. Eu me sinto assim, conhecedora, tá? Do meu trabalho, conhecedora do olha, eu tenho um evento para ir, eu vou te indicar algo para que fique bacana para você usar. Eu sou conhecedora do que combina com o quê, eu sou conhecedora de um produto, eu bato o olho na sua roupa, eu consigo identificar corte, identificar. Não é a marca, não se a roupa está com caimento bonito, não está, não sei o quê. Então, assim, eu consigo ter isso por causa do meu trabalho de tantos anos. Mas não tenho essa. Mas o nome da Silvia, com certeza, você sentiu que foi mudando de patamar no meio da Sim, sociedade. Por quê? Igual você falou lá no começo, já tinha. por causa do conhecimento, né? Essa, no caso, da autoridade. Eu falo para você, quando eu estou falando assim, é de conhecimento, é de estudo. Há 30 anos atrás, eu comecei a viajar para fora. Eu ia muito para Nova York, eu ia muito para Paris, e eu nunca fui, eu não ia em qualquer loja, eu queria ir nas melhores, como é que a loja está sendo, como é que a loja está atendendo, como é que a loja, faz o pacote, como que é essa sacola, como que ela põe o pacote, por exemplo, eu fui à primeira loja que, pelo menos em Cuiabá, que tinha papel de seda para embrulhar a roupa, isso há 35 anos atrás, que eu trouxe isso de fora. Primeira vez que eu vi isso foi numa loja de Nova York. E sabe aquela coisa de você, aquele pacote bem feito, aquele pacote perfumado, aquele pacote. Eu trouxe isso há 35 anos atrás. Então, é essa inovação que você adquire com conhecimento, com estudo, com você ir, você conhecer. E onde eu me espelho? Você pode perguntar para mim, né? Silvia, o que te inspira? O que tem de melhor no mercado? Tudo que tem de melhor no mercado de moda é isso que me inspira. Você acompanha todas as áreas e o mercado de moda. Me inspira, realmente. Não tenho pretensão nenhuma e não vou ser nunca uma Chanel, ou uma marca, uma Loro Piana, mas me inspira a forma com que eles agem, com que eles trabalham, como eles atendem, como eles, sabe, o pacote, tudo isso me inspira. Então, eu tive, desde que eu vendia roupa, que a loja era no fundo da minha casa, que eu atendia, o que me inspirava era sempre algo acima de mim. Então, por isso que eu estou te falando, não olho para os lados. E por isso que eu te falei que Eu você olho pode ter pra certeza que você inspira muitas outras mulheres. Eu olho para cima, tá? E eu fico feliz de poder inspirar, porque assim, o meu modo de vida, o meu exemplo de vida, de trabalho, de profissional, eu tenho extremamente orgulho disso. Então, quando a gente inspira algo bom, é maravilhoso. É certeza. E eu falo que as dificuldades, gente, em qualquer ramo, em qualquer lugar, vai existir. Eu já estive lá embaixo e estive lá em cima. Ninguém está aqui em cima que não cai e ninguém está aqui embaixo que não sobe. Então, veja onde você está e onde você quer ir. Suba. Pode subir, você pode ser a melhor no seu ramo, a melhor no seu quê. Se cuida, porque você pode cair. Que forte. Você cai. E não é você. E muitas pessoas caem, muitas empresas caem por elas mesmas. Por elas mesmas. Não é nem o concorrente, né? Não é o concorrente. É você cuidar. Então, assim, nunca ache que você está bem. Você nunca está. Se você está bem, você pode ser melhor. E esse é meu trabalho. Eu acho que eu posso ser melhor. Agora eu vou puxar para o meu peixe. Você cresceu, desenvolveu cada vez mais e você
começou a investir no mercado imobiliário. O que que você me fala, você, Silvia, que cresceu, a Corpiage foi crescendo com os lucros que você foi tendo. Você começou a fazer investimento em imóveis. O que que você me fala de investir em imóveis? Te traz segurança? É, Você tem alguns investimentos em investimentos imóveis? ó, tenho. Até ultimamente eu comprei 2 imóveis, um inclusive em Salvador, outro eu comprei agora o Lago Divino. E eu acho o seguinte, eu, pelo menos, eu gosto de investir na questão de imóveis quando lança. Já sabia. Porque depois que ele adquire, que ele tem a maturidade dele, já não é hora mais de. Não passa mais a Aí ser só quando for investimento. oportunidade. Aí não é investimento mais, né? É oportunidade. Então, por exemplo, eu comprei um terreno, posso até falar aqui, né? Comprei um terreno no Lago Divino. Ai, Silvia, é um lugar lindo para você morar. Não sei, eu não quero morar, porque eu prefiro Você morar em gosta de apartamento, né? Mas a minha filha, por exemplo, gosta de casa. Então, quando ele ficar pronto, talvez ela vá fazer a casa para ela lá. Mas quando eu comprei, eu não tive esse olhar. Eu tive o olhar de investidor, porque eu acho que todas as pessoas que compram imóveis em lançamento, a possibilidade de ganho dela é infinitamente melhor do que o dinheiro parado no banco. Então foi minha porque- escolha quando eu compro um imóvel dessa forma. Então, aí eu perguntei para você, porque assim, você como uma mulher com uma visão tão ampla, com certeza teria algo bem interessante. Já foi até corretora? Já foi? Já vem de tudo que você pode pensar. Já foi corretora. Aham. Então, Mas você vende qualquer coisa desde que você acredite nela. mas sabia que eu já vendi algumas coisas também, mas eu só vendo o que eu gosto. Até imóveis, tá? Porque às vezes o cliente quer um imóvel que eu vejo que não é o bom para ele, tá? Eu falo, cara, eu vou fazer meu cliente comprar aquele investimento, não é o melhor para ele no momento. Não é o Mas imóvel dos esse sonhos. é o papel do vendedor, gente. O papel do vendedor não é empurrar algo que ele quer vender, é você orientar. Eu acho que um bom vendedor, ele tira a palavra vendedor, gente, ele tem que ser consultor. Se ele não for consultor sobre o produto que ele está vendendo, cara, ele não é nada. Ele não é nada. Ele vai virar sei lá. Por exemplo, você vai numa feira livre. Tem feirantes e feirantes. Tem feirante que ele é uma alegria, ele vende por si só, da sua forma dele falar. O outro tá lá, você pesa o tomate, pesa a batata, deu lá R$ 10. Aí você tá com raiva de você. Sabe aquela coisa assim? Parece que tá ali fazendo um favor para ele mesmo. Mas enfim, é a forma de você apresentar. Então, um vendedor de imóveis, um vendedor de carro, um vendedor de roupa, ele tem que ser consultor, ele tem que entender do que ele está falando. Ele tem que entender. E não é aquilo que você falou, não é o honorário, não é a comissão. É se o investimento faz sentido, se o cliente dele Sério, a comissão, o lucro, tudo isso é consequência também pensa isso. quando algo é feito com amor, é feito com autoridade, com sabedoria. Às vezes os meninos até brincam, né? Tinha uma cliente e tal, ela já tinha mostrado um determinado produto. Ai, eu não sabia que ela tinha mostrado. Aí a cliente estava procurando, mas eu não encontrei o que eu queria e tal, não sei o quê. Eu falei, pega aquele vestido assim, assim. Aí a vendedora fala assim, mas eu já mostrei para ela. Eu falei, pega lá, eu vou mostrar. É a forma, é a autoridade. E a cliente, eu mostro para a cliente. E ela leva. E ela leva o produto. E ela veste. Porque às vezes o vendedor já tinha mostrado, ela não quis vestir. E como eu conheço o seu corpo, como eu conheço o produto, e eu sei que esse produto vai ficar lindo, porque às vezes a pessoa julga Roupa é no corpo, olhar. né? Por favor, coloca no corpo. Vamos dar uma. Se você não gostar, não tem problema. Ela põe, ela apaixona pela roupa. Então, às vezes, é a forma com que você fala, né? A autoridade é você falar. Eu acredito que isso aqui vai ficar maravilhoso no seu corpo. Eu estou falando para você. Se você não gostar, não tem problema. Mas, por favor, experimenta. Porque no meu olhar, eu sei o que aquilo vai ficar em você. Você, às vezes, não consegue ter essa imaginação. Entendeu? Nossa, quanta coisa eu descobri hoje aqui conversando com você. Acho que se a gente ficar mais tempo aqui, eu vou descobrir mais coisa. Mas eu quero que você mande, você já falou aqui durante a nossa conversa, algumas mensagens sobre o momento que você virou sua chave, que você fez. Mas manda uma mensagem para aquela pessoa
que quer mudar, aquela mulher, nós estamos chegando no Dia das Mães, para aquela mulher que também tem filhos, que eu passei por vários, você contando aí, eu me vi também, porque eu vivi alguns momentos igual você, com a minha terceira filha, a bebezinho. Aquela mulher que tem criança, mas não desistiu, mas fica pensando, será que eu vou conseguir? Que quer virar a chave dela. Manda uma mensagem para esse pessoal. Fala para eles sobre o que você sente. Fala de coração da Silvia para essa pessoa que quer virar a chave. Olha, o que que eu posso falar para você? Eu tive no início, e é uma das coisas, assim, que eu falo de presença de Deus, eu para todo esse trabalho que eu tive um suporte muito grande, que foi meu esposo. Então a gente trabalhava junto, então ele me dava esse suporte em relação às crianças, para mim me fortalecer cada vez mais na questão do trabalho profissional. Mas hoje a mulher, ela gente, eu tenho o maior orgulho de ser mulher, gente, eu não queria ser homem nunca na vida. Porque a mulher se vira de uma forma excepcional. Gente, tem tantas mulheres que trabalham, que saem de casa cedo e leva filho na escola e volta e tem e faz tanta coisa e faz a coisa, a vida profissional dela acontecer. O que eu tenho para dizer é que ela não deve desistir. Às vezes você está numa fase de vida, de bebê pequenininho, de criança, que você pode curtir, você tem condição para isso. Na época, eu não tive condição financeira para isso. Porque talvez se eu tivesse, eu teria tido babá, eu teria tido suporte de pessoas para ajudar, mas eu não tive financeiramente, eu não tinha condições para isso. Então eu tinha que me virar virando. Então, às vezes a mulher precisa desse tempo, né, de maternidade, mas a criança cresce e não deixa isso, engolir a sua vida. Então, a mensagem que eu tenho que deixar aqui é que eu não sei qual é o seu sonho, mas sonhos foram feitos para serem realizados, e eles só serão realizados com a nossa força de vontade. Então, eh, você primeiro precisa acreditar no seu sonho, para depois você realmente saber que você tem condições para isso. Porque não existe sonhos que não são realizados. Quando se tem uma força de vontade interior que ninguém coloca em você, só você mesmo. Que lindo! É isso que eu penso. Obrigada. Muito obrigada por você abrir, por você contar isso e que você continue sendo essa mulher que inspire muitos e muitas mais mulheres. Obrigada. Vamos seguir em frente. E eu não sei qual é a chave que vocês têm, se é boa ou não, mas vira. Se eu não tá bom em casa, vira, 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 porque nós temos capacidade para isso. A mulher, outro dia eu ouvi até queria abrir um parênteses aqui, eu achei maravilhoso que a mulher é diferente do homem. O homem, ele é simbolizado por um navio. A mulher é simbolizada por um submarino. Ela vai lá nas profundezas E e ela sobe. Normalmente o navio, quando afunda, não volta. Não. então nós somos mulheres, nós somos submarino. Sempre que você lembrar, eu não dou conta, fala assim, eu sou submarino, Eu vou subir. eu vou emergir. E é Obrigada. isso que eu desejo a todas nós. Tá bom? Beijo. Grande beijo, obrigada pela oportunidade e que realmente Deus abençoe o seu trabalho, abençoe esse projeto, para que esse projeto realmente possa levar essa força, essa alegria, essa coragem para muitas pessoas. Amém. Amém. Então agora, Silvia, fala para nós onde que as pessoas que querem encontrar a Silvia encontra o Insta, a loja, fala para as pessoas onde que encontra. Bom, nós temos o Insta, Corpo e Arte, né? Corpo e Arte by Silvia, que você vai encontrar todos um monte de dica, um monte de coisa bacana. E o meu particular é Silvia R. Lino. Você pode me encontrar lá, eu estou sempre dando dicas, sempre falando lá com vocês. Vai ser um prazer realmente partilhar com você. E o endereço? Onde fica a loja? A loja fica na Almirante Henrique Pinheiro Guedes, 305, bairro Duque de Caxias, próximo ao Shopping Goiabeiras. Gente, se você não foi na Corpo e Arte, vá. É uma experiência única, o atendimento, o local, a paz que aquela loja traz. E você que assistiu a Silvia fazendo tantas entregas,
que gostou muito, que sabe que faz sentido para alguém, uma mulher forte, que tem muita história para contar, curte, segue o nosso canal, compartilha, manda para tua amiga, manda para teu amigo, manda para aquela pessoa que faz sentido, que sempre estaremos trazendo pessoas que viraram a chave e que vão nos deixar muita inspiração. Curte aí, vai. Bora. Eu vou continuar curtindo, vou continuar partilhando essa, porque assim, hoje foi eu que estive aqui, mas eu tenho certeza que vai ter muita gente maravilhosa. Não deixe de seguir a chave da virada que a Andrea está colocando no ar para você. Compartilhe isso, porque vale a pena. Muita gente às vezes está precisando de uma forcinha para seguir adiante.